Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então concluir aí a parte de ponto material e ou corpo extenso, certo? Nesta aula então vamos diferenciar o que é um corpo extenso versus um ponto material. Vamos imaginar um ônibus no caso então. Ele está representado no caso com todas as suas dimensões, certo? Eu vou descrever esse ônibus aqui mais abaixo, mostrar no caso todas as dimensões deste ônibus em questão. Logo nós vamos entender melhor o conceito de ponto material e corpo extenso, que nada mais é do que a influência das dimensões para a análise. Vamos analisar o ônibus para dois casos distintos, para nós entender melhor o que é um corpo extenso e o que é um ponto material. Nós temos aqui as dimensões do ônibus, temos o comprimento, que é 12,2 metros, a largura, 2,6 metros e a altura, 3,7 metros, certo? Temos essas dimensões aí para o ônibus. Vamos então imaginar a primeira situação, um caso 1. O ônibus vai de uma cidade A até B, onde este percurso totaliza uma distância de 200 km entre essas duas cidades, como demonstrado aqui nessa figura aqui abaixo. Nós temos o ponto A e nós temos o ponto B. Todo esse percurso, ele totaliza, no caso, 200 km, certo? O ônibus vai durante o percurso aqui, nesse determinado ponto C aqui. Para a análise de todo esse percurso, dessa distância de uma cidade a outra, você acha, no caso, que é relevante as dimensões desse ônibus? Lembre-se que o ônibus está sendo medido em metros, certo? E aqui no caso nós temos 200 quilômetros. Então, no caso, para essa primeira situação, as dimensões do ônibus são considerados irrelevantes, certo? Nós podemos estar desconsiderando essas dimensões, pois na análise em questão, 200 quilômetros não tem necessidade da gente saber as dimensões do ônibus nessa situação. Nós precisamos saber, no caso, a distância em que o ônibus está. Eu quero saber a distância que o ônibus está do ponto A ao ponto C. Vamos supor, então, que aqui tenha 40 quilômetros. Para isso, eu não vou querer saber a dimensão do ônibus. Se a parte da frente do ônibus está a 40 km, se a parte de trás do ônibus que está a 40 km, se a parte do meio do ônibus que está a 40 km, nós consideramos, no caso, como um ponto. Por esse motivo, então, que a gente utiliza como ponto ou partícula. Nesta situação, a gente consideramos como um ponto, já que as dimensões, ele tem a maior dimensão é 12,2 metros, que é no caso o comprimento. Para essa dimensão de 200 quilômetros ou 200 mil metros, que é o percurso de distância de A a B, esse comprimento de 12,2 metros é insignificante. Agora vamos imaginar o ônibus novamente. Vamos imaginar agora o ônibus na seguinte situação. Ele vai precisar realizar manobras dentro da garagem, certo? Nesta situação, ele não pode ser encarado como um ponto material. Por quê? Devemos levar em conta as suas dimensões, como comprimento, largura e altura, para que não haja uma colisão ali no estacionamento, certo? Porque o estacionamento, comparado com o ônibus, eles são medidas, digamos assim, um pouco aproximadas. Vamos imaginar a seguinte situação. Seus pais, ou você, ou alguém, irá estacionar o carro na garagem da sua casa. Dependendo da garagem da sua casa, na garagem, no caso da sua casa, terá lá um local para colocar o carro. Porém, ele é considerado ali como um corpo extenso. Por quê? Porque a dimensão da sua garagem, por maior que seja, ela não pode ser desconsiderada. Por quê? Porque a distância para você estacionar o carro entre as paredes ou coisas relacionadas são distâncias relativamente pequenas, certo? Então, aquele corpo é considerado como um corpo extenso naquela situação em questão.
Então, por este motivo, a gente considera como um corpo extenso. Como visto nos casos anteriores, podemos ter análise diferente para a mesma situação. A mesma ideia, no caso, é o que a gente já vimos. Isso vai depender apenas do referencial adotado. Aí, basicamente, ele, para se locomover, no caso, em uma garagem, né, a gente considera como um corpo extenso, e para se locomover de uma forma geral em toda a amplitude de uma cidade para outra, ele é considerado como um ponto material. Então, basicamente, a diferença de ponto material e corpo extenso é a relação, é como ele está relacionado com a ideia da questão. Beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.